Mecânico conserta moto de motoqueiro e é demitido. A revelação chocante que vem a seguir. Lucas sempre teve um talento incrível. Com suas mãos calejadas e olhar atento, ele transformava motos em verdadeiras máquinas de precisão. Um sonho em duas rodas. Naquela manhã ensolarada, ele estava na sua pequena oficina, no coração da periferia, concentrado em um trabalho que poderia mudar sua vida. O cheiro de óleo e metal se misturava ao som de parafusos sendo apertados, enquanto seus amigos na comunidade se perguntavam se ele conseguiria mais uma vez fazer mágica. Quando o telefone tocou, Lucas não esperava quem estava do outro lado da linha. Era um pedido inusitado. O líder da gangue Filhos do Caos, de olhos penetrantes e voz rouca. Ele queria que Lucas consertasse a moto do seu mais fiel capanga. E aí, mano, é só um serviço, não vai rolar confusão, ele disse. Lucas hesitou, mas o desafio o excitava. Aquela motocicleta não era apenas uma máquina, era uma extensão de quem a pilotava. E ele sabia que podia deixá-la incrível. Depois de horas de trabalho, a moto finalmente estava pronta. A pintura preta brilhava sob a luz e o motor rugia como um leão. Satisfeito, Lucas entregou a moto ao capanga, que sorriu com um misto de desdém e respeito, antes de sair em uma explosão de fumaça e som ensurdecedor. No entanto, a alegria durou pouco. Na manhã seguinte, seu chefe entrou na oficina com uma expressão sombria. Lucas, você está demitido, disse ele. Como se estivesse cortando uma corda com um golpe preciso. Estou preocupado com o que os Filhos do Caos vão fazer com o nosso negócio. A humilhação subiu pela cabeça de Lucas, uma chama ardendo. Ele havia colocado seu coração em cada reparo. E agora, por um medo que não era seu, estava sendo jogado para o lado. Sem emprego, ele vagava pelas ruas, sentindo o peso da injustiça. Foi então que o inesperado aconteceu. O líder da gangue, o mesmo que lhe pediu o conserto, o encontrou. Gostei do que você fez, ele disse, a voz carregada de encanto e ameaça. Você tem um talento. Venha trabalhar conosco e pode ter o que quiser. As palavras ecoaram na mente de Lucas, misturando-se com sua paixão por motos e sua repulsa pela criminalidade. O convite foi um golpe. Ser parte dos Filhos do Caos significava mergulhar em um mundo sombrio, onde ele rapidamente descobriu que a gangue estava envolvida em um esquema de tráfico de drogas. A adrenalina do novo trabalho contrastava com a moralidade e as consequências pesadas dessas escolhas. Lucas começou a se perguntar: até que ponto estava disposto a ir para seguir seu sonho? E as coisas ficaram mais complicadas. Ao se aprofundar no mundo da gangue, ele esbarrou com algo que não esperava. Uma conexão entre sua família e um rival da gangue. Segredos obscuros que poderiam não só ameaçar sua vida, mas a vida de quem ele mais amava. A tensão crescia e Lucas se perguntava se era hora de lutar contra a opressão que o cercava ou se renderia à corrupção que consumia a periferia. A mente dele girava com perguntas enquanto o peso da decisão pressionava seu peito.
Agora, mais do que nunca, ele precisava escolher um caminho: lutar ou se deixar levar. O que ele escolheria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas lutava com suas dúvidas, os pensamentos o consumiam. Cada escolha que ele fez o levou a esse ponto. Mas agora ele estava preso em um labirinto. Ouvindo o barulho da estrada, ele sentiu a adrenalina subir ao lembrar-se da moto que havia consertado. Ser parte dos Filhos do Caos parecia promissor, até que as sombras do passado começaram a se aproximar. Uma noite, após um dia intenso na oficina, ele foi abordado em um canto escuro da cidade. 2 homens a serviço do líder da gangue o cercaram. Um deles, mais alto e intimidador, com um tapa-olho que escondia um mistério, sussurrou: "O jogo mudou, garoto. Você ainda é um dos nossos, mas precisa saber da verdade." Lucas sentiu um frio na barriga. O homem começou a falar sobre segredos que nem mesmo ele poderia imaginar. Você vem de uma linhagem que poucos conhecem. Seu pai... Nesse momento, o coração de Lucas disparou. O passado dele, que ele pensou enterrado, começava a ressurgir. Seu pai era um homem de respeito, mas fez escolhas e agora a gangue tem um interesse especial na sua família. O que veio a seguir foi um choque absoluto. O tapa-olho se retirou, revelando um rosto que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Não era apenas o rival da gangue. Era seu tio, perdido nos labirintos da criminalidade. Alguém que ele acreditava que estava morto. Lucas ficou paralisado, a mente girando. "O quê? Como você?" Ele mal conseguia terminar a frase. "Como eu estou aqui?" "Porque você precisa entender que a gangue está em sua família. Eles vão atrás de você por causa do que o seu pai fez. E se você não jogar do lado deles, alguém próximo vai pagar o preço", avisou seu tio. O choque foi como uma explosão. Lucas sentiu que o chão se abria sob seus pés. Seu mundo, que antes parecia em preto ou branco, ganhava cores distorcidas. Todo o orgulho que ele sentia pelo talento em consertar motos agora era um fardo. A moto que ele tinha consertado e a vida que sonhava estavam ameaçadas. Ele mal podia pensar. Com a mente borbulhando, Lucas Acams se afastou, quase tropeçando. Ele precisava falar com a mãe. Ela tinha respostas e ele não sabia se conseguia lidar com mais uma reviravolta. No caminho, ele notou as paredes da cidade, grafitadas com lamentos e histórias que nunca tinha lido antes. A ligação com seu pai e a gangue não era apenas um detalhe. Era uma conexão profunda que mudava tudo. Ele viu as motos rápidas dos Filhos do Caos zumbindo, lembrando-o do convite que o atraíra. A adrenalina e a moralidade estavam em guerra dentro dele.
No seu coração, uma tempestade se formava. Lutar contra essa ligação ou se entregar? O que era certo? Lucas chegou em casa, o nó na garganta pulsando. Quando entrou, encontrou a mãe sentada com um olhar que dizia que ela também sabia mais do que parecia. Precisamos conversar sobre seu pai. Ela começou, mas os olhos dela balançavam com um receio que o deixava inquieto. O que mais estava escondido? Os dois estavam prestes a mergulhar em um turbilhão de segredos. E a única certeza que Lucas tinha era que a vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. O peso da verdade pairava no ar, e a pergunta ecoava em sua cabeça: até onde ele iria para descobrir o que realmente aconteceu na sua família? A resposta estava mais perto do que ele imaginava. Mas o custo dessa revelação poderia ser devastador. Lucas estava paralisado, as palavras do tio ecoando na sua mente. Ele precisava entender. Quando sua mãe começou a falar, a caça parecia estar em um sujeito silêncio. O olhar dela, preocupado, foi como um balde de água fria. Lucas, precisamos falar sobre seu pai. A voz dela estava trêmula, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Eu não quis te dizer antes, mas a verdade é muito mais complicada do que você imagina. Ele sentou-se, o coração pulsando. O passado, que ele pensava que conhecia, estava se desmoronando. A mãe hesitou, engolindo em seco. Seu pai não era só um mecânico. Ele tinha laços com pessoas muito perigosas. Pessoas que estavam dispostas a tudo para proteger o que era deles. Um choque percorreu Lucas. Ele achou que seu pai tinha escolhido uma vida simples, longe da criminalidade. Mas e se ele estivesse errado? O que aconteceu com ele? Ele precisava de respostas desesperadamente. Por que você nunca me contou? Ela respirou fundo. Porque eu queria te proteger. E porque em algum momento eu esperava que ele voltasse. O telefone tocou, cortando o clima pesadíssimo. A mãe olhou rapidamente. Atende! Pode ser importante. Ele se levantou, os pés pesando como chumbo, e pegou o celular. Era uma mensagem do capanga dos Filhos do Caos. Um recado rápido. Precisamos de você. O jogo vai mudar. Coração acelerado. Lucas virou-se para a mãe, que agora estava pálida. O que o seu pai fez? Ele deve ter alguma ligação com isso. Se eles veem você como parte da família, isso significa que sua vida corre perigo. As palavras dela o arrastaram para uma espiral de terror. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava quase implorando. Ele não queria ouvir. Lucas, seu pai, ele traiu a gangue e fugiu. Eles acharam que ele estava morto e ele me deixou para trás para nos proteger. Mas agora que você está tocando no assunto deles, eles vão se lembrar e eles querem você para ajustar as contas. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Em um momento, ele se sentiu como um peixe fora d'água, lutando para respirar. Ele teve que ir embora, por nossa segurança. A mãe fechou os olhos, um misto de dor e culpa da face dela. Lucas recuou, o cérebro girando. Mas então, outra revelação o atingiu. E quanto ao meu tio? Ele realmente está envolvido com a gangue. Ele precisava saber a verdade. A mãe virou o rosto, lágrimas se formando. Lucas, seu tio, ele não é como pensa. Seu pai saiu, eles eram rivais diretos. Ele está aqui para pegar você. Não é uma opção, é uma ameaça. Enquanto ela falava, um barulho estrondoso cortou o silêncio. O vidro da janela quebrou e o som ecoou como um trovão. Lucas correu até a janela e o que viu o fez tremer. A rua estava cheia de motos.
motos com o símbolo dos filhos do caos, tatuado nas laterais. Lucas, você precisa sair agora! A voz da mãe estava apressada. Parou em frente à casa com um ronco ensurdecedor. E ele reconheceu o capanga que havia consertado a moto. Lucas! Ele gritou. Venha comigo! Agora! A cena se desenrolou em câmera lenta. Enquanto Lucas olhava para trás, a expressão apavorada da mãe o paralisava. O mundo dele estava mudando em questão de instantes. Ele precisaria fazer uma escolha: sair e se arriscar, ou ficar e enfrentar o que estava prestes a acontecer. E antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar. Olhando pela janela, Lucas viu um confronto nas calçadas. A gangue havia chegado para cobrar suas dívidas e ele se tornou parte de um conflito que nunca pediu. O que ele não sabia é que a revelação final viria sem avisar e mudaria tudo em um instante. Ele tinha que agir, mas ao fazer isso, deixaria para trás tudo o que amava. Lucas, vem! A voz do capanga soava distante, e no fundo ele sabia, nenhuma escolha seria fácil. A batalha estava prestes a começar, e o que restasse poderia ser devastador. Lucas estava paralisado, as palavras do tio ecoando na sua mente. Ele precisava entender. Quando sua mãe começou a falar, a casa parecia estar em um silêncio sufocante. O olhar dela, preocupado, foi como um balde de água fria. Lucas, precisamos falar sobre seu pai. A voz dela estava trêmula, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Ele sentou-se, o coração pulsando, cada batida ecoando a urgência. Um momento! O que aconteceu com ele? Ele precisava de respostas, desesperadamente. Por que você nunca me contou? Ela respirou fundo, porque eu queria te proteger. E porque, em algum momento, eu esperava que ele voltasse. O telefone tocou, cortando aquele clima pesado. A mãe olhou rapidamente. Atende, pode ser importante. Ele se levantou, drenado de energia, e pegou o celular. Era uma mensagem do capanga dos Filhos do Caos. Um recado rápido. Precisamos de você. O jogo vai mudar. Coração acelerado, Lucas virou-se para a mãe. Acho que não tenho escolha. Ele já sabia que o destino estava clamando por ele. Mas enquanto falava, um outro rombo ecoou na casa. A janela tremulou e o vidro estourou e ele correu para olhar. O que viu o fez tremer. A rua estava cheia de motos. Motos com o símbolo dos Filhos do Caos tatuado nas laterais. Lucas, você precisa sair agora! A voz da mãe estava apressada. Ele sentiu a adrenalina correr por suas veias. Aquele era o momento de agir. Mas, no meio do pânico, uma motocicleta parou em frente à casa, com um ronco ensurdecedor. Lucas! Ele gritou. Venha comigo, agora! Enquanto Lucas se virava pronto para correr, um grito cortou o ar. Ele olhou pela janela, paralisando. Uma cena de terror. 2 homens, armados e enraivecidos, cercaram o capanga. O coração dele disparou. O capanga caiu e tudo parecia estar desmoronando. Não! Lucas gritou. Mas antes que pudesse pensar, a porta da frente se abriu e sua mãe entrou em cena. Ela estava com medo, mas seu olhar era decidido. Não, você não vai. E para seu espanto, ela pegou uma faca da cozinha. O que você está fazendo? Lucas perguntou, horrorizado. Estou protegendo você. Eles não vão levar você para longe.
A voz dela estava cheia de desespero e determinação. O capanga se virou, confuso. E enquanto o caos dominava a cena, Lucas fez uma escolha. "Mãe, espera!" ele gritou, correndo até ela. Mas era tarde demais. Uma sombra apareceu à porta. E o líder da gangue, com um olhar frio como aço, entrou. "Você não devia ter feito isso!" Ele olhou para sua mãe, e naquele instante, o ar ficou denso. Um tiro ecoou. O tempo pareceu parar. Lucas viu sua mãe colapsar. O coração dele despencou. A visão dela caindo foi como um golpe no estômago. "Não!" Ele mal conseguia respirar, correndo até ela. A angustiante verdade despedaçou tudo. Sua vida, suas escolhas, tudo em frações de segundo. "Não, não, não!" Ele segurou a mãe nos braços, o olhar dela se perdendo. O rosto dela estava pálido, enquanto a realidade o esmagava. O grito do capanga foi apenas um eco distante. Lucas olhou para o líder da gangue, agora com a raiva pulsando como nunca. Você vai pagar!" ele disse, a voz se transformando em um rugido. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o líder sorriu e uma sombra passou por seu olhar. "A vida é cheia de escolhas, garoto. E você acabou de fazer a pior delas." Os outros membros da gangue se aproximaram e naquele momento a confusão virou um pesadelo. O mundo de Lucas desmoronou e ele se viu encurralado. Mas havia algo que ele não entendia: a expressão de familiaridade no rosto de um dos capangas. Ele olhou mais de perto. Espera. Aquele era seu tio, perdido nas brumas da criminalidade. Alguém que ele acreditava que estava morto. O que ele estava fazendo ali? Um pedaço da razão se juntou ao caos. "Você! O que você está fazendo com a minha família?" Lucas gritou, entendimento e choque se misturando. Seu tio não respondeu por um momento. Seu olhar era de dor e orgulho. "Lucas, você precisa entender." A cena se desdobrava à sua frente como um filme de terror. A dor de perder sua mãe, a revelação do tio. Tudo convergia em um único momento. O que havia se perdido em sua família estava prestes a ser revelado. E o jogo nunca foi do jeito que ele imaginou. Ele olhou para sua mãe em seus braços e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria para desvendar os segredos que se escondiam nas sombras? Lucas estava paralisado, as palavras do tio ecoando na sua mente. Ele precisava entender. Quando sua mãe começou a falar, a casa parecia estar em um silêncio sufocante. O olhar dela, preocupado, foi como um balde de água fria. "Lucas, precisamos falar sobre seu pai." A voz dela estava trêmula, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. "A verdade é muito mais complicada do que você imagina." Ele sentou-se, o coração pulsando, cada batida ecoando a urgência do momento. O que aconteceu com ele? Ele precisava de respostas, desesperadamente. "Por que você nunca me contou?" Ela respirou fundo. "Porque eu queria te proteger. E porque em algum momento eu esperava que ele voltasse." O telefone tocou, cortando aquele clima pesado. A mãe olhou rapidamente. "Atende! Pode ser importante!" Ele se levantou, drenado de energia, e pegou o celular. Era uma mensagem do capanga dos Filhos do Caos. Um recado rápido. "Precisamos de você. O jogo vai mudar.
coração acelerado, Lucas virou-se para a mãe. Acho que não tenho escolha. Ele já sabia que o destino estava clamando por ele. Mas enquanto falava, um outro rombo ecoou na casa. O janela tremulou e o vidro esfolou. O que viu fez tremer. A rua estava cheia de motos. Motos com o símbolo dos filhos do caos tatuado nas laterais. Lucas, você precisa sair agora! A voz da mãe estava apressada. Ele sentiu a adrenalina correr por suas veias. Aquele era o momento de agir. Mas no meio do pânico, uma motocicleta parou em frente à casa com um ronco ensurdecedor. Lucas! Ele gritou. Venha comigo, agora! Enquanto Lucas se virava, pronto para correr, um grito cortou o ar. Ele olhou pela janela, paralisando. Uma cena de terror. 2 homens, armados e enraivecidos, cercaram o capanga. O coração dele disparou. O capanga caiu e tudo parecia estar desmoronando. Não! Lucas gritou. Mas, antes de pudesse pensar, a porta da frente se abriu. E sua mãe entrou em cena. Ela estava com medo, mas seu olhar era decidido. Não! Você não vai! E para seu espanto, ela pegou uma faca da cozinha. O que você está fazendo? Lucas perguntou, horrorizado. Estou protegendo você. Eles não vão levar você para longe. A voz dela estava cheia de desespero e determinação. O capanga se virou, confuso, e enquanto o caos dominava a cena, Lucas fez uma escolha. Mãe, espera! Ele gritou, correndo até ela. Mas era tarde demais. Uma sombra apareceu à porta, e o líder da gangue, com um olhar frio como aço, entrou. Você não devia ter feito isso. Ele olhou para sua mãe e naquele instante o ar ficou tenso. Um tiro ecoou. O tempo pareceu parar. Lucas viu sua mãe colapsar. O coração dele despencou. A visão dela caindo foi como um golpe no estômago. Não, ele mal conseguia respirar, correndo até ela. A angustiante verdade despedaçou tudo, sua vida, suas escolhas, tudo em frações de segundo. Não, não, não. Ele segurou a mãe nos braços, o olhar dela se perdendo. O rosto dela estava pálido, enquanto a realidade o esmagava. O grito do capanga foi apenas um eco distante. Lucas olhou para o líder da gangue, agora com a raiva ulçando como nunca. Você vai pagar! Ele disse, a voz se transformando em um rugido. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o líder sorriu e uma sombra passou por seu olhar. Ah! Vida cheia de escolhas, garoto. E você acabou de fazer a pior delas. Os outros membros da gangue se aproximaram e naquele momento a confusão virou um pesadelo. O mundo de Lucas desmoronou e ele se viu encurralado. Mas havia algo que ele não entendia. A expressão de familiaridade no rosto de um dos capangas. Ele olhou mais de perto. Espera aí. Aquele era seu tio, perdido nas brumas da criminalidade. Alguém que ele acreditava que estava morto. O que ele estava fazendo ali? Um pedaço da razão se juntou ao caos. Você! O que você está fazendo com a minha família? Lucas gritou, entendimento e choque se misturando. Seu tio não respondeu por um momento. Seu olhar era de dor e orgulho. Lucas, você precisa entender. Não! Entender o quê? A voz dele estava cheia de raiva, mas também de confusão. Ele queria saber a verdade, e ela estava ali, à frente dele.
Mais uma vez, a situação mudou. E daquela boca, a verdade veio. Eu sou, na verdade, seu pai, Lucas. Seu pai não morreu. Ele se tornou um aliado dos filhos do caos e me enviou para proteger você. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Lucas. A mente girou. Como assim seu pai era, na verdade, seu tio? Você está brincando? Isso é loucura! Ele gritou, a raiva e a dor se misturando. Não! Escute! Seu pai me pediu para explorar o lado da gangue e me infiltrar-me. Ele achava que a proteção que eu poderia dar poderia ser a única chance de manter você a salvo. O que aconteceu com sua mãe é parte de um plano maior. A revelação foi um soco no estômago. Os filhos do caos, a gangue, a luta. Tudo agora parecia tão intrincado que Lucas sentiu a cabeça rodar. Seu pai era um traidor? E quanto a sua mãe? As motos uniram do lado de fora e Lucas percebeu que estavam cercados. Ele precisava decidir, e rápido, o que ele faria com aquela verdade esmagadora. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas em que direção? A batalha tinha apenas começado e ele ainda não sabia o que seria mais devastador: a gangue ou a revelação que mudaria tudo para sempre. Lucas estava em choque, as palavras do tio ressoando em sua cabeça. Seu pai está vivo? Ele é parte da gangue? O coração dele batia forte, a adrenalina pulsando nas veias. O caos ao redor parecia distante, uma tempestade em seu interior. Sim, disse seu tio, uma urgência na voz que não podia ignorar. Ele se infiltrou para nos proteger. E agora eles estão atrás de você. Eles sabem que você é filho dele e não vão parar até conseguirem o que querem. Um frio cortante o envolveu. Ele já havia perdido sua mãe. E agora seu pai, alguém que sempre pensou estar morto, estava mais perto do que imaginava. E de repente, o mundo desabou. Ele precisava de respostas, mas cada palavra que seu tio proferia trazia mais perguntas. Mas o que você sabe sobre isso? O que aconteceu? Lucas exigiu saber, ainda segurando a mãe inerte em seus braços, o peso da perda fazendo-o tremular. Lucas, agora não é hora, disse seu tio, o rosto marcado pelo conflito. Ele olhou ao redor, como se os olhos da gangue estivessem em cada sombra. Precisamos sair daqui. Amanhã pode ser tarde demais. Nesse instante, a porta da frente se abriu novamente e um grupo armado da gangue invadiu a casa. Motos ronronando, vozes raivosas ecoando. É ele! Pegue o filho do traidor! A tensão se intensificou e Lucas estava paralisado. O homem à frente apontou a arma diretamente para ele. Instintivamente, Lucas se virou para seu tio. Você conhece esses caras? O que eles querem? Ele gritou, sentindo que o escopo da ação estava se fechando. Eles querem a verdade. E você, Lucas, tem que descobrir o que realmente aconteceu com seu pai. O tio gritou de volta, antes de puxar Lucas para trás de si. O som dos tiros ecoou e ele gritou, vá! A lâmina de uma faca cortou o ar perto do rosto de Lucas. A gangue começou a atirar e a casa virou um campo de batalha. Os gritos, a confusão, tudo se desenrolava ao mesmo tempo e Lucas lutava para entender. O coração dele estava em pedaços, mas ele sabia que precisava agir. Corra para a garagem! O tio gritou enquanto tentava desviar dos tiros. Lucas sentiu um nó na garganta, mas não tinha escolha.
Ele puxou a mãe para junto de si e, com um impulso desesperado, correu para a garagem. Ao chegar, um rugido de uma motocicleta fez estremecer. Era o capanga que havia chamado Lucas, sua voz ecoando. Lucas, preciso de você, agora. Ele parecia desesperado e o olhar no seu rosto fez Lucas hesitar. De repente, o que parecia uma batalha se transformou em uma emboscada. Os membros da gangue começaram a entrar, cercando os dois. Atrás deles, a luz da garagem ofuscou a entrada. E o capanga que Lucas conhecia agora virou um rosto irreconhecível. Você nunca foi apenas um mecânico, Lucas. Esperamos que você fosse uma peça essencial. A voz do capanga soou fria e as palavras o atingiram como um soco. O quê? O que significava isso? A revelação atingiu com força e... Lucas começou a perceber que tudo o que havia passado não era apenas uma série de eventos isolados, mas parte de um jogo muito maior. Ele olhou para seu tio, que tinha agora uma expressão sombria. Eles estão armando contra nós, Lucas. Seu pai, ele está... Mas antes que pudesse acabar a frase, as luzes da garagem falharam e um clarão ofuscou a visão. Uma explosão ecoou, fazendo todo o lugar tremer. O caos se intensificou. Foi então que tudo parou. O capanga que havia chamado Lucas caiu, e ao lado dele algo brilhava nas sombras. Uma arma? E Lucas percebeu o que estava prestes a acontecer. O jogo que pensava que conhecia estava prestes a mudar de novo. E nesse ápice de angústia e confusão, ele sentiu que sua vida gira em um abismo. A única certeza era que as revelações não acabariam ali. O que mais a gangue escondia? O clarão da explosão iluminou a garagem como um relâmpago. E Lucas sentiu o coração bater tão rápido que parecia prestes a escapar do peito. O caos transbordava. Gritos, tiros e o som de metal colidindo se misturavam em um pesadelo sonoro. Ele se virou para o tio, que agora lutava desesperadamente contra um dos capangas. Vá, Lucas, agora! O tio gritou. Mas Lucas não se movia. Ele só conseguia olhar para a cena. O capanga que havia sido um aliado agora estava no chão, o rosto contorcido de dor. O que estava acontecendo? Como tudo havia chegado a esse ponto? De repente, uma sombra se aproximou. Era o líder da gangue, com seu olhar impassível e a arma na mão. Acabou, garoto! Ele se aproximou. Mas antes que pudesse fazer mais um movimento, o capanga que estava caído se levantou como um fantasma, puxando uma arma que estava escondida. Não! Lucas gritou. Mas foi tarde demais. O disparo ecoou e a cena se congelou. A bala atingiu o líder, que caiu para trás, os olhos arregalados de surpresa e dor. O cabelo de Lucas arrepiou. Ele nunca imaginara que veria algo assim. A tensão explodiu em frenesi. Neste momento de caos, Lucas sentiu que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Loucura da manga. Ele olhou para o tio e em um segundo, Sitiel ficou tremendo, paralisado, olhando para o líder caído. Lucas! Precisamos sair, agora! A urgência na voz dele era palpável. Mas, antes que pudesse reagir, outros capangas entraram. Gritos de ordem ecoaram pela garagem. E ali, em meio a toda aquela confusão, algo estranho aconteceu. O corpo do líder começou a se contorcer. E Lucas notou uma marca na pele, escura e pulsante.
um emblema que parecia vibrar. Ele olhou chiando e seu estômago virou. Esse não era apenas um líder. Ele era algo mais. Algo que ele não conseguia entender. Ele não estava apenas à frente da gangue, murmurou o tio, tão chocado quanto Lucas. Ele era o que sempre tememos, um deles. Foi então que a porta da garagem se abriu abruptamente, revelando uma figura conhecida. Era a mãe de Lucas, sua expressão misturada de dor e determinação. Mas havia algo diferente. Ela estava armada e não era com uma faca de cozinha. Era uma arma pesada. Mãe? Lucas começou a perguntar, mas antes que pudesse completar, a mãe apontou a arma diretamente para o líder caído. A adrenalina correu nas veias dele e o mundo parou. Você não pode fazer isso! Gritou Lucas, o desespero transbordando. Eu posso, Lucas. Eu tenho que. Ele está ligado a tudo, a nós. Ele não pode viver. A voz dela estava firme, mas Lucas sentiu a fragilidade por trás das palavras. Então o queixo do líder se levantou, sorriso cruel em sua face. Você acha que pode acabar comigo tão facilmente? Você realmente não sabe, não é? Você e eu, Lucas, estamos muito mais conectados do que imagina. O mundo desabou mais uma vez. Conectados? Lucas repetiu, o coração em chamas. O que você quer dizer com isso? Ele é seu pai. Ele não morreu, Lucas. Ele se infiltrou na gangue para nos proteger. Mas a você, ele criou um caminho. E agora, você terá que escolher. Você é o escolhido, filho. Os olhos de Lucas se abriram. Isso é mentira. Não pode ser. A conexão quebrada que ele pensava que tinha com sua família agora se tornava um emaranhado de segredos e mentiras. Isso é tudo parte de um plano maior, Lucas. Uma oportunidade para você se tornar quem realmente é. Gritou sua mãe, a arma ainda firme nas mãos. O que você vai fazer? O que você realmente quer ser? Lucas sentiu a cabeça girar. Os laços que ligavam sua vida passada à gangue revelavam uma verdade devastadora. E o peso da escolha pesava sobre seus ombros. A garagem estava quente, o cheiro de pólvora e caos preenchendo o espaço. Ele olhou para o tio, que tinha seu olhar cheio de dor, mas também uma nova esperança que ele nunca havia percebido. Lucas, escolha! A voz do tio era um farol na escuridão, mas a decisão parecia impossível. Ele precisava decidir entre a história que sempre conheceu e a realidade que agora se desdobrava diante dele. O tempo estava se esgotando, e quando o mundo parecia ter perdido o equilíbrio, Lucas notou a verdade que ele nunca quis aceitar. O que ele faria? E a pergunta ecoava na cabeça dele. Até onde ele iria para descobrir o que realmente estava em jogo? A resposta ardia como fogo, mas o futuro dele ainda permanecia nas sombras. Lucas estava em choque, as palavras do tio ressoando em sua cabeça. Seu pai está vivo! Ele é parte da gangue? O coração dele batia forte, a adrenalina pulsando nas veias. O caos ao redor parecia distante, uma tempestade em seu interior. Sim, disse seu tio, uma urgência na voz que não podia ignorar. Ele se infiltrou para nos proteger. E agora eles estão atrás de você. Eles sabem que você é filho dele. E não vão parar até conseguirem o que querem. Um frio cortante o envolveu. Ele já havia perdido sua mãe. E agora seu pai, alguém que sempre pensou estar morto, estava mais perto do que imaginava. E de repente o mundo desabou.
Ele precisava de respostas, mas cada palavra que seu tio proferia trazia mais perguntas. Mas o que você sabe sobre isso? O que aconteceu? Lucas exigiu saber, ainda segurando a mãe inerte em seus braços, o peso da perda fazendo-o tremular. Lucas, agora não é hora, disse seu tio, o rosto marcado pelo conflito. Ele olhou ao redor, como se os olhos da gangue estivessem em cada sombra. Precisamos sair daqui. Amanhã pode ser tarde demais. Neste instante, a porta da frente se abriu novamente e um grupo armado da gangue invadiu a casa. Motos ronronando, vozes raivosas ecoando. Ele, pegue o filho do traidor! A tensão se intensificou e Lucas estava paralisado. O homem à frente apontou a arma diretamente para ele. Instintivamente, Lucas se virou para seu tio. Você conhece esses caras? O que eles querem? Ele gritou, sentindo que o escopo da ação estava se fechando. Eles querem a verdade. E você, Lucas, tem que descobrir o que realmente aconteceu com seu pai. O tio gritou de volta, antes de puxar Lucas para trás de si. Que jeans! Ecoou. E ele gritou, vá! A lâmina de uma faca cortou o ar perto do rosto de Lucas. A gangue começou a atirar e a casa virou um campo de batalha. Os gritos, a confusão, tudo se desenrolava ao mesmo tempo. E Lucas lutava para entender. O coração dele estava em pedaços, mas ele sabia que precisava agir. Corra para a garagem! O tio gritou enquanto tentava desviar dos tiros. Lucas sentiu um nó na garganta, mas não tinha escolha. Ele puxou a mãe para junto de si e, com um impulso desesperado, correu para a garagem. Ao chegar, um rugido de uma motocicleta os fez estremecer. Era o capanga que havia chamado Lucas, sua voz ecoando. Lucas, preciso de você! Agora! Ele parecia desesperado e o olhar no seu rosto fez Lucas hesitar. De repente, o que parecia uma batalha se transformou em uma emboscada. Os membros da gangue começaram a entrar, cercando os dois. Atrás deles, a luz da garagem ofuscou a entrada. E o capanga que Lucas conhecia, agora virou um rosto irreconhecível. Você nunca foi apenas um mecânico, Lucas. Esperamos que você fosse uma peça essencial. A voz do capanga soou fria e as palavras o atingiram como um soco. O quê? O que significava isso? A revelação atingiu com força. E Lucas começou a perceber que tudo o que havia passado não era apenas uma série de eventos isolados, mas parte de um jogo muito maior. Ele olhou para seu tio, que tinha agora uma expressão sombria. Eles estão armando contra nós, Lucas. Seu pai? Ele está. Mas antes que pudesse acabar a frase, uma explosão ecoou, fazendo a garagem tremer. Um clarão brilhou e Lucas foi jogado para o chão. O que estava acontecendo? O ar se encheu de fumaça e ele ouviu gritos e barulho de motos. A cena estava caótica e ele mal conseguia pensar. Quando a fumaça começou a se dissipar, Lucas levantou a cabeça e viu uma figura familiar emergindo. Era sua mãe, mas havia algo diferente nela. Seu olhar não era de pavor, era de determinação. E nas mãos, ela segurava algo, um distorcedor de voz. Eu sou alguém que você nunca imaginou, Lucas, ela disse, e sua voz ecoou como se fosse de outra pessoa. Quando eu a fiz, tudo mudou. A verdade está pronta para ser revelada. O coração de Lucas disparou. O que você quer dizer? O que você está fazendo?
O desespero crescia enquanto olhava para sua mãe, agora revelando sua verdadeira identidade. Eu sou uma espiã, Lucas. Nós somos todos parte disso. E seu pai não é o único a sentir a pressão. A gangue está infiltrada em nossas vidas por gerações. Eles querem saber onde está a verdade que eu escondi. Em uma fração de segundo, tudo mudou. O que ele pensou que sabia desmoronou. Você está mentindo. Tudo isso é um plano! Lucas gritou. A confusão o consumindo. Não! Ela insistiu. A voz dela soando como um eco distante. E eu não tinha ideia que essa escolha teria um preço tão alto. Mas é hora de você entender por que tudo isso acontece. Mais do que isso, Lucas. Você é parte desse legado. Antes que pudesse processar, vários capangas entraram pela saída lateral, cercando-os. O tio olhou para Lucas, seu rosto imerso em... pânico! Essa não é a sua batalha! Você não precisa fazer isso! Eu preciso! Respondeu Lucas, o choque substituído pela urgência. Eu preciso saber a verdade! A gangue avançou, as intenções sombrias claramente visíveis. E ali, cercado por aqueles rostos ferozes, Lucas percebeu a força e a fraqueza de sua família, a história que moldara suas vidas. Ele estava sob a borda de uma escolha: a vida ou a verdade. Mas enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Uma irmã gêmea, que ele nunca soube que existia, surgiu das sombras. Eu sempre esperei por esse momento. A voz dela era familiar, mas vagamente estranha. Você não está sozinho, Lucas. Nós precisamos impedi-los antes que seja tarde demais. A revelação explodiu como um raio. Lucas olhou entre sua. Mãe, seu tio e agora essa nova irmã. O que mais estava escondido? O que significava tudo isso? Ele precisava descobrir. E agora, mais do que nunca, a verdade parecia mais perigosa do que qualquer ameaça física. Nesse momento, o futuro mudou mais uma vez. E a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria para descobrir o que realmente estava em jogo? Lucas estava paralisado. As palavras de sua mãe e a presença de sua irmã gêmea o deixavam em estado de choque. Você não está sozinho, Lucas. Nós precisamos impedi-los, antes que seja tarde demais. A urgência na voz dela o atingiu como um soco. O que estava acontecendo? Ele mal conseguia processar tudo. E a gangue, cercando-os, se movia como vultos ameaçadores. Precisamos sair! Rápido! Disse seu tio, olhando nervosamente para as sombras projetadas pela luz da garagem. Eles vêm com tudo! Mas antes que pudessem agir, a porta da garagem se abriu com um estrondo e mais capangas da gangue inundaram o local. O barulho das motos e gritos misturada com a adrenalina fez o coração de Lucas disparar. Ele se virou para sua mãe, esperando a calma e a força que sempre a caracterizaram. Mas o que viu a deixou ainda mais pálida. Não, mãe! Lucas gritou. Ela segurava a arma, mas seu olhar estava vazio, como se o que estava prestes a acontecer a tivesse paralisado. O caos ao redor parecia girar mais rápido. Largue a arma! Um dos capangas ordenou, e o tom de sua voz cortou o ar como uma faca. Você sabe o que vai acontecer se não o fizer. Fique longe dele. A mãe de Lucas gritou, mas a certeza que antes ela tinha, agora vacilava. Lucas sentiu um nó na garganta. O que ele faria? O que ele deveria fazer? Escuta, Lucas! A irmã gêmea dele gritou.
olhando diretamente nos olhos dele. Isso pode ser a única chance de descobrir a verdade sobre nossa família. Se não agirmos agora, eles vão acabar com tudo. E foi então que, de repente, a garagem escureceu. O som de motores se aproximando fez o coração de Lucas parar. Ficou paralisado enquanto olhava para a porta, e o tempo parecia se esticar. De repente, um carro de polícia desceu em alta velocidade. Luzes piscando, sirenes gritando, rompendo a tensão do momento. A polícia! Alguém gritou do fundo da garagem. E todo o caos que estava prestes a se desenrolar tomou um desvio. Mas antes que alguém pudesse comemorar, uma explosão ecoou na rua. O próprio chão tremeu e uma parede da garagem desabou. O ar ficou repleto de poeira e fumaça, e Lucas se sentiu sendo arrastado para trás, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. "Mãe!" ele gritou, tentando encontrá-la em meio à confusão. O que estava acontecendo? A sensação de desespero tomou conta dele, enquanto ele tentava abrir os olhos entre a poeira. Quando a fumaça finalmente se dissipou, Lucas viu uma figura emergir. Era sua mãe, mas havia algo diferente em seu olhar. Agora, com uma expressão de determinação obscura, ela segurava firmemente a arma, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto antes. "Você não pode saber o que realmente está acontecendo!" ela gritou, e a voz dela soou como um eco. "Eu não posso deixar que você ou qualquer um de vocês caia nas garras deles!" "Você está louca?" Lucas gritou, o coração na garganta. Ele não podia mais separar a verdade da mentira. "Você está fazendo isso por quê?" E, em um momento de revelação que desfez tudo o que ele acreditava, ela respondeu: "Porque eu sou parte deles. Eu sempre fui. Um jogo que não é apenas sobre você, mas sobre toda a nossa família." As palavras dela perfuraram seu coração. Ele não podia acreditar. Sua mãe, a mulher que dedicou sua vida a protegê-lo, agora revelava que sempre esteve ali, no centro do problema. Você é parte da gangue? O choque foi como um tapa na cara. Um novo grito cortou o ar, e a porta de saída da garagem foi aberta com força. Mais capangas invadiram o espaço, e tudo o que Lucas pensava que sabia sobre sua vida, sua família, seu legado, estava prestes a desmoronar. E agora algo dentro dele começou a mudar. Ele sentia a adrenalina correr e a decisão pesou como um chumbo. O que ele faria? A verdade feriu mais do que ele poderia suportar. E olhando nos olhos da mãe, tudo que ele tinha como certeza começou a vacilar. Qual era o próximo passo? Ele percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E a pergunta ecoava em sua mente, ressoando com a intensidade do momento. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir a frágil linha entre amor e traição? Lucas estava de pé, paralisado, enquanto a fumaça da explosão preenchia a garagem. Ele olhou para a mãe. "Mãe, você mentiu!" O nó na garganta era doloroso e ele mal conseguia encontrar palavras. A voz dela estava trêmula, mas havia uma firmeza em seu olhar. "Eu fiz o que precisava fazer para nos proteger." E naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterradora. O tio soltou um suspiro pesado, a expressão dele uma mistura de dor e responsabilidade. "Se você soubesse a verdade, tudo mudaria. Nós sempre estivemos em perigo.
A gangue. Eles sabiam de muito mais do que você imagina. Então, o líder da gangue começou a se levantar, embora ferido. O olhar dele estava cheio de ódio frio. Com você fora de nosso caminho, só precisamos eliminar seus aliados. É tudo uma questão de tempo, Lucas. A adrenalina tomou conta. Lucas não poderia deixar que isso acontecesse. Ele não perderia mais ninguém. Vocês não vão me controlar! Gritou, sentindo a determinação crescer. Se há uma coisa que eu aprendi, é que eu sou mais forte do que pensem. A irmã gêmea dele, com um brilho de coragem nos olhos, se uniu a ele. Sim, nós lutamos juntos. Não vamos deixar que essa gangue destrua o que sobrou da nossa família. Vamos, precisamos sair antes que seja tarde. O tio gritou, puxando-os em direção à porta dos fundos. O cerco apertava e os membros da gangue começaram a recuperar o controle da situação. O som das motos unindo na rua aumentou enquanto eles invadiam a garagem. Lucas e sua irmã seguiram o tio para fora. O ar estava carregado de tensão e uma sensação de urgência ao mesmo tempo. Na noite escura, as luzes das motos cortavam a escuridão como raios. E Lucas sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. A família dele estava unida agora. E isso significava mais do que qualquer coisa. Quando chegaram ao quintal, a mãe deles apareceu atrás, a arma ainda firmemente em punho. Aqui! Vamos para a rua! O coração de Lucas batia forte, mas ele ainda conseguia notar o desespero em sua voz. Eles corriam, mas o som das motos se aproximava. Os capangas estavam em cima deles. Para a entrada do beco! Gritou o tio, enquanto Lucas olhava para trás, vendo sombras ameaçadoras se aproximando. Mãe, você precisa ir primeiro! Não, eu não vou deixar vocês. A determinação dela era palpável. Mas Lucas sabia que aquela não era uma opção. Ele se sentia dividido, mas não havia tempo para hesitar. Uma luz intensa iluminou o beco, e os batimentos cardíacos subiram. Lucas puxou a irmã e o tio, e juntos eles mergulharam na escuridão. Os sons da gangue se distorciam, e a luz das motos desapareceu lentamente. Ele virou-se. Para a irmã! E se a gente conseguir escapar? E se a gente puder? Ela olhou fixamente, um brilho de esperança nos olhos. Podemos criar uma nova vida! Podemos encontrar nosso pai e descobrir a verdade! Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite. A mãe havia caído, e Lucas viu a imagem dela se afastando na escuridão. Mãe! A dor cortou como um golpe, e a determinação que o impulsionava agora misturou-se ao desespero. Vamos, Lucas! Precisamos focar no que fazemos agora! O tio gritou, puxando Lucas para a frente. Eles corriam, mergulhando nas sombras, buscando a liberdade que parecia tão distante. Mas mesmo com a adrenalina à flor da pele, uma pergunta ecoava em sua mente. A verdade realmente salvará nossa família? Ou a destruirá ainda mais? Misteriosamente, o destino parecia reservado. A gangue podia estar um passo atrás, mas eles nunca estariam livres da conexão que os unia. E o verdadeiro jogo apenas começava. Agora, se você chegou até aqui e quer saber o que vem a seguir, inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e manter esse canal sempre vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque só os verdadeiros fãs conseguem entender a importância de cada ação. Não espere nem mais um segundo.